Bom dia, oitavo ano. Bom dia, gente. Olha, quem for entrando, já fazendo um procedimento padrão, né, da nossa chamada lá no bate-papo. Nome, presente, para ficar registrada a chamada de vocês, a presença de vocês. Senão complica, né? Eu quero saber também as nossas câmeras ligadas. Bom dia, Murilo. Vai me levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. Todo dia o amor chega. Hoje nós vamos começar o nosso livro 2. Bom dia, Alex. Gente, não é só para ligar e mostrar a carinha, não. É para deixar ligada a câmera. Murilo, retorne. Isso, deixa aí ligadinha. Bom dia, Nanda. Ei, Luiz, bom dia. Davi Leite não joga LOL mais comigo, tá? Quero deixar claro aqui isso. Ele me excluiu das partidas. Bom dia, Diego. Gente, livro 2 hoje, tá? Vou compartilhar aqui, já temos gente suficiente para a gente começar. Livro 2, primeira página lá do nosso livro, né? Página 4. Nós temos a imagem aqui de introdução ao nosso capítulo, né? Que faz uma referência a uma festa cultural muito conhecida, que é o Dia de los Muertos, que acontece na cidade, em todo o país mexicano, né? É algo específico do México. Tem até um filme que eu esqueci o nome dele agora, Viva América, Viva la Vida. Como que é o nome daquele filme, do menininho que toca o violão? Que é lindíssimo o filme, uma gracinha. Que fala... Viva, a Viva é uma festa. Ah, isso! Todo mundo já assistiu, né? É lindo aquele filme, Eu já. gente. Ah, aquele filme é uma gracinha. Essas caveiras aqui fazem uma referência, então, ao Dia de los Muertos, né? Eu adoro essas caveiras, né? Tanto que eu tenho uma tatuada na minha perna, que é a coruja, que eu gosto muito, misturada com a caveira mexicana, que faz referência exatamente a essa festa cultural. Eu acho lindas essas caveiras aí do Dia de los Muertos. Observem como as pessoas vão todas aí disfarçadas, como se diz em espanhol, né? Todo mundo com a cara pintada, mostrando algo muito cultural específico deles, tá bom? Hoje, atualmente, o espanhol, que é a língua dos nossos vizinhos, né? É a língua oficial em 19 países da América Latina, tá? Ela é falada por cerca de 400 milhões de pessoas que encontram-se aqui no continente americano. Existem o espanhol como língua oficial, mas muitos países ainda têm o seu dialeto, né? Os bolivianos falam ainda um pouco, dos peruanos também têm seu dialeto, os equatorianos. Os paraguaios, além do espanhol como língua oficial, eles têm o guarani, que eles têm duas línguas, né? Que é um idioma indígena, né? Com origem indígena, está relacionado a isso, né? Então, os nossos vizinhos todos falam espanhol, né? Menos a gente, nós não falamos. Nós somos um país aqui excluído, né? Todos eles foram colonizados pelos espanhóis, né? Querendo ou não, os espanhóis, da mesma maneira que a gente sofre influência cultural dos portugueses,
países como o México, a Argentina, o Chile, o Equador, o Peru, a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, sofreram influências, então, provenientes do continente europeu, mais relacionada à cultura espanhola, tá? Então, nós aqui que temos uma mistura entre portugueses, indígenas e africanos, nos países, nossos vizinhos aqui, nossos países hispânicos, né? Eles têm uma cultura que mistura aí, então, espanhóis e os escravos trazidos da África, né? Ou seja, muita coisa relacionada a isso, tá? No século XIX, querendo ou não, essas colônias, elas tinham pouca relação administrativa entre elas, e aí, já no século XIX, começou a acontecer os processos de independência, tá? Dentro de um termo todo. Por que não virou um grande país, igual o Brasil virou em relação a Portugal? Porque realmente eles tinham características e relações diferenciadas entre eles, tá? Então, nós temos países hoje, né? Argentina, México, Venezuela, El Salvador, Panamá. Ou seja, o território espanhol, que era único, unificado, né? Em todo o continente, o sul do continente americano, se fragmentou, né? E o que nós vamos tentar entender dentro desse nosso capítulo é por que esse território se fragmentou, o que levou à fragmentação desse território, tá? E vamos falar, então, do processo de independência de cada um desses países e como que se dava isso. Querendo ou não, como eles estavam relacionados muito com o conceito dos espanhóis, né, de serem colonizados pelos espanhóis, eles vão ter um processo de independência um pouco parecido. E da mesma forma que o Brasil, as expansões napoleônicas na Europa vão influenciar e muito o processo de independência aqui na América Espanhola, ok? Então, o que nós vamos tentar entender ao longo do nosso capítulo é exatamente isso. Página 5, nós temos aqui um mapa que fala um pouco sobre a estrutura, né, geográfica da América Espanhola daquele período, que vai do século XVI até o século XVIII. Né? Tudo isso pertencia à Espanha, mas existia uma divisão, ok? É claro, né? Essa divisão ela estava feita e estruturada aí nesse local. Deixa eu só... Por que sim? Espera aí, gente. Bugou um negócio aqui. Tá? Então vamos lá. Espera aqui. Então a colonização ela vai iniciar-se ali mais ou menos no final do século XV, que é mais ou menos quando acontece a nossa colonização aqui também. Mais ou menos, não é nesse período, né? Só que, querendo ou não, os espanhóis eles tinham uma dificuldade, né? O terreno era muito grande, né? Então, para fazer a administração desse território que era tão vasto, os espanhóis desenvolveram um sistema administrativo complexo, tá? Então, essa estrutura geográfica foi dividida em vices-reinos e capitanias gerais, porque era complicado, né? Ou seja, era muito difícil. Eles desenvolveram, então, esse sistema administrativo bastante complexo, né? Que era dividido aí em vices-reinos e capitanias, cada um com o seu específico, e tinham pessoas responsáveis em cada uma dessas áreas, tá? Não era algo fácil. Deixa eu ver essas câmeras ligadas aqui. Quem tá? E, Paula! O Paulo tá fazendo outra coisa que eu tô falando com ele e ele não tá me respondendo, ó. Ah, é só uma foto, eu pensei que era uma câmera. Cara de concha, tá querendo me enganar. É Ó, câmera, professor, uma câmera mesmo. Não é? Ah, é? É. Mas ele não tá vendo a minha aula. Dá um tchau. Paula. Ah, viu? Mas ele tava meio distraído, eu tô achando, hein? Ele tá escrevendo aqui. Ana Clara presente. Ok. Ok, gente. Então, a primeira coisa era a complexidade de tentar organizar um terreno tão grande. Né? Como que a gente vai organizar esse território imenso, né? Que existiam aqui. Então, a Espanha dividiu o território em vice-reinos e capitanias gerais para poder descentralizar o poder administrativo. Ok? Deixa eu passar aqui.
Então, já no século XVIII, né, nós estamos falando ali que viviam ali em torno entre 13 a 18 milhões de pessoas, muitas pessoas, né? E essa sociedade, ela tinha características bem específicas, ok? Ela era estratificada socialmente. O que quer dizer uma sociedade estratificada? Cada um tinha sua posição bem clara dentro da sociedade. No topo dessa sociedade colonial, lembrando que eram colônias ainda, estavam os peninsulares ou os chapetones, tá? Que eram quem? Eram os colonizadores espanhóis. Então, as pessoas que eram provenientes da Europa, que tinham vindo diretamente da Europa para o continente americano, tá? Eles recebiam o nome de peninsulares e chapetones, tá? Eles que eram os responsáveis pela administração territorial e ocupavam os principais cargos políticos, religiosos, militares. Eles eram o topo da pirâmide, ok? Então, essas pessoas que vinham diretamente de lá eram conhecidos como peninsulares e chapetones. Logo abaixo deles, nós tínhamos os crioulos. Quem eram os crioulos? Eles eram indivíduos brancos, tá? Que tinham nascido aqui no continente. E eles formavam a elite econômica do continente americano. Mas, embora eles fossem ricos, eles não, como eles não tinham nascido, né, como eles teriam nascido aqui, eles não tinham, isso é muito importante, tá? Não tinham o direito de ocupar cargos públicos, altos cargos públicos. As únicas pessoas que ocupavam cargos públicos eram aqueles que haviam nascido na Europa e que estavam aqui, tá bom? Quem é que tá me mandando? Falamos algo, tá, Antônio? Mas assim, Luiz, nós falamos algo, mas não tão específico igual nós vamos falar esse ano, tá bom? Lembrando que os crioulos eram os ricos brancos, tá? Logo depois, nós tínhamos os mestiços ou mulatos, que eram descendentes de espanhóis com índios ou negros, tá? Então, esses, de certa forma, formavam a maioria da população, lógico, né? Mas eles não eram ricos, eles trabalhavam em coisas diversas, tá? Recebendo o nome de mulatos. E, por último, na base da sociedade, tá? Nós tínhamos os indígenas, que eram os autóctones, né? Os originais, os que estavam aqui desde o primeiro momento, que representavam a base da sociedade e que formavam mesmo a mão de obra colonial, né? Os nativos estavam presos à encomenda, que era uma obrigação que eles tinham. Eles tiveram que começar a pagar impostos para os espanhóis para poderem viver na terra que pertenciam a eles. Olha que loucura, né? Minha mãe estava cantando a música do Balão Mágico, ficou na minha cabeça. Ok, gente? Então nós temos aí as 4 estratificações sociais que estruturavam a sociedade americana. No topo, peninsulares, chapetones, que eram os colonizadores espanhóis, que ocupavam aí os altos cargos públicos da administração religiosa, militar e administrativa. Logo abaixo, crioulos, que eram filhos brancos, descendentes desses peninsulares, mas que tinham nascido aqui, formavam a elite econômica, mas não ocupavam os cargos públicos. Mestiços e mulatos, que é uma mistura dos europeus com índios ou africanos, e os indígenas africanos, que eram aqueles que pegavam pesado mesmo, que eram os escravizados, tá bom? Meu Deus, Davi, meu Deus. Passando, hein? Em relação à economia, né? Principalmente na exploração de minas, ouro e prata e a agricultura, pecuária. Tudo isso com foco na exportação, tá, gente? A base, então, da economia era exploração dos metais preciosos, nesse período que os espanhóis iniciaram o processo de exploração antes que
que os portugueses, né? E eles tinham uma agricultura voltada para a exportação, mais ou menos parecido com o Brasil aqui, em relação à agricultura, tá? Essa elite crioula, né, ela querendo ou não pagava impostos muito altos. Isso causava muito discórdia aqui dentro da sociedade, porque o que eles queriam é que o dinheiro fosse enviado para a Europa, né? Acontecia aquele processo meio que a gente fala do pacto colonial, né? Eles eram muito explorados aqui nesse sentido. Posso passar? Passar, hein? Então nós temos uma situação aqui, né? A base, chapetones. Logo abaixo nós tínhamos os crioulos, que por mais que estavam no topo da sociedade econômica, eles tinham que pagar muitos impostos em tudo aquilo que era produzido em relação às suas riquezas, né? Já os mestiços, mulatos, indígenas e africanos escravizados, eles eram explorados, né? E viviam todos eles numa situação bastante degradada e miserável. A desigualdade social era muito grande, né? Ou seja, por causa dessa situação, tanto crioulos como as outras camadas populares, em muitos momentos eles foram criando revoltas, tá? Defendendo mudanças, né? Porque eles eram contra essa organização dessa sociedade, que era uma sociedade extremamente desigual, tá? Então, um momento ou outro sempre acontecia uma revolta lutando, né, contra essa situação aí dessa desigualdade que era muito forte, né? E ela era na cara dura mesmo, tá? Os impostos eram altos mesmo e não tinha muita discussão, não. Então isso causou durante todo o período da colonização uma insatisfação muito grande por parte da população e revoltas o tempo inteiro. Deixa eu localizar aqui. Então, nós temos várias. Todas essas revoltas que aconteceram nesse período, gente, elas são várias, né? E cada uma delas vai ter assim algo específico, tá? Dependendo da onde acontece. Chefe Inca no Peru. Então, uma das primeiras revoltas que vão acontecer aqui dentro do território, né, do processo de colonização, vai acontecer na região do atual Peru, onde um chefe inca tentou lutar contra a Mita. A Mita que era um processo que explorava muito o indígena, né? Os indígenas eram muito explorados pelos espanhóis e eles faziam trabalhos forçados por um período de tempo muito grande, né? Normalmente esses trabalhos eram feitos em condições exaustivas e degradantes, os indígenas não estavam acostumados com isso. E aí, querendo ou não, foi uma rebelião que durou um tempo considerável, né? E por mais que essa rebelião tenha sido, vamos dizer assim, controlada, outras rebeliões foram surgindo, né? Então, os indígenas eram explorados, eles se revoltavam contra a situação, tá? Isso lá em 56. Depois, em 1780, Tupacá foi um dos principais movimentos de revolta colonial do período. Apoio de indígenas, mestiços e escravos.
e contestação à estrutura política do poder colonial. Então, ó, 1742 a 1756 tivemos uma, depois em 1780 nós vamos ter outra revolta, né? Mesma coisa, né? Outra revolta popular, ó, indígenas, mestiços, escravos, contestando essa estrutura do poder colonial de novo, né? Mesmo que dando uma continuidade ainda a essa primeira que aconteceu ali no Peru. Essa também vai acontecer no Peru, tá? Outra revolta. Todas elas são revoltas, se a gente observar, em contestação àquela característica do poder colonial que acontecia ali. Eu tô com uma espinha dentro do nariz. Tá doendo? Só de encostar assim dói. Deixa eu olhar aqui quem tá anotando, quem não tá. Paula, cadê seu livro? Muita gente sem câmera. Como que eu sei se vocês estão fazendo atividade anotando ou não? Vira e mexe, eu dou uma paradinha para olhar. Tiago, tudo bem? Você tá conversando com quem aí, Paulo? Quem tá aí? Aham. Ah, você que você faz, Luiz. Tá bom, Thiago. Vou perdoar dessa vez, hein? Apagando aqui. Então, ó, várias revoltas, né? Todas elas... Gente, eu quero que vocês fiquem algo bem claro assim na mente de vocês. Todas essas revoltas que têm acontecido aqui contra os espanhóis no continente americano, elas são contra essa sociedade que era uma sociedade injusta, tá? Era uma sociedade desigual e ela era feita para que os ricos permanecessem ricos, para que os pobres permanecessem pobres, mas não era só que permanecessem pobres. A classe menos favorecida, elas eram, além de permanecer numa pobreza extrema e numa vida miserável, eles eram explorados por todos os lados, tá? Então, querendo ou não, isso ia causando muita insatisfação e várias revoltas foram surgindo. Nós estamos destacando aqui as principais, mas a insatisfação populacional durante esse período era muito grande, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de marcar aqui, ó, houve enforcamento de chapetones pelos revoltosos, né? Isso foi grave, né? Eles mataram alguns chapetones, né? E aí isso vai causar problemas ali dentro da sociedade. Depois é lógico, né? Os espanhóis vão conseguir sufocar o movimento, como sempre no Brasil e na América. Se não conseguissem sufocar o movimento, tinha acontecido algum processo de independência, né? Toda revolta que não foi sufocada, ela vai crescendo até que ela dá um processo de independência. Mas essas primeiras revoltas, elas não conseguiram ser sufocadas, tá bom? Então, elas aconteciam, mas todas elas lutando contra esse processo de desigualdade social muito grande de exploração. Bom dia, Júlia. Você tá onde? São Francisco? É? Tenho vontade de conhecer São Francisco. Desligou a câmera, bicha sonsa. Não sei por quê. Tô dando um oizinho. Isso, não precisa desligar, não. Não tem vergonha nenhuma, não. Sei, Davi. Peraí, deixa eu aqui. Outras manifestações que vão acontecer agora vão ser aquelas lideradas por crioulos, que são aqueles ricos, mas que pagavam muitos impostos, tá? Eles eram contra várias medidas reformistas estabelecidas pela coroa espanhola, que aumentava a exploração ainda mais, né, gente? É mais ou menos assim, 50% de tudo aquilo que você ganha você tem que pagar de imposto. Aí você fica assim, nossa, que exploração, você trabalha, e na outra semana o governo fala assim, agora é 55, na outra 60.
você tem que pagar para sair de casa, tem que pagar para comprar. Ou seja, né, eram muitas taxas e aí eles iam se revoltando com esse processo. Olha quem está aqui, me cutucando. Dá oi para todo mundo. Fala, ei, gente. Ele vem aqui me cutucar. Depois, em 1749, plantadores de cacau, mas já na Venezuela, hein? Já não é no Peru, não. Contra. Espera aí, gente, tem alguém me ligando. Deixa eu só desligar. Ok. Depois nós vamos ter a revolta dos comuneiros, que foi na Colômbia. Aumento de impostos. Então, ó, nós vamos ter revoltas na Venezuela, na Colômbia, todas elas contra o aumento de imposto e o controle excessivo, né, da administração colonial em relação a isso. A tensão social sempre esteve presente durante o processo colonial. Sempre. Foi uma característica desse período, tá? Mas, querendo ou não, a administração colonial, ela conseguiu manter o controle do seu território, tá? Isso eram muitas revoltas, mas eles iam negociando com alguns líderes crioulos, né? Eles, de certa forma, reprimiam as lideranças indígenas. Durante esse processo, eles sempre foram tentando colocar panos quentes em cima das revoltas, tá? Mas no final do século XVIII, início do século XIX, houve transformações políticas extremas, né, que vão afetar tanto a metrópole como o restante da América, principalmente com a invasão napoleônica, que vai acontecer lá na Europa, que nós vamos estudar daqui para frente, tá bom? Que vai ser uma característica específica desse período. Eu acho que lá no Alunos Book a gente não chegou aqui nessa parte ainda, não é? Então, nós vamos fazer juntos aqui as atividades, tá bom? Quando eu passar lá a atividade, vocês já vão ter feito. A questão número 1 fala assim, ó. Explique como a sociedade da América Espanhola estava organizada no século XVIII. E aí a gente está falando sobre essa questão da divisão ali daquela sociedade, né? Então, estava dividida em 4 grupos principais: chapetones, crioulos, mestiços. Vamos colocar aqui que criava uma grande desigualdade social. É uma característica desse período, tá, gente? Então, ó, chapetones, crioulos, mestiços e um grande número de indígenas africanos escravizados. Primeira revolta. Espanhola. Duas revoltas, né? A primeira, que era contra a prática da mita e contra a dominação espanhola. Tá dando para ver direitinho, gente? Porque tá escrito em vermelho e a marcação tá em vermelho. Vocês querem que eu faça de outra cor? Tá dando para ver? Dá para ver, Maria? Dá, né? Ótimo, então. Então, nós temos aí duas revoltas. A primeira, que foi aquela que nós citamos, né? Que vai acontecer. E as duas são no Peru, tá? Todas é prática da mita contra a dominação espanhola e outra contra a luta da presença dos espanhóis na região. Esse povo tá me ligando.
Olha só onde que ele fica. No meu pé, dormindo. Vamos fazendo nossas anotações. Todo mundo escrevendo. O que é isso no seu pescoço, Paula? É um gato, um tigre? Eu tô achando que vocês estão crescendo tanto. Quem tá aí com Paula? Tô vendo pelo espelho lá, hein? Tem alguém aí. Posso passar? Quem é? Ah, seu primo. Ah, eu li seu lábio, rapaz. Ah, sou esperto. Todo mundo fazendo essas anotações. Eu vou por Maria, aí quando Maria terminar eu passo. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ah, tô esperando. Paula terminou, Maria terminou? Paula terminou também, né? Cadê seu livro, Paula? Faz assim com ele. Livro, Paula. Porque a gente tem que ir lá em Linhares buscar e eu tô em Marilândia. Aí eu tô vendo pelo compartilhamento de tela, tô anotando no caderno. É porque minha mãe não pôde ir pra Linhares buscar, é sério. Tá bom. Ele tá achando que é brincadeira, velho. Não, eu tô acreditando. Posso passar, gente? Pode, Gabi? Vamos lá, então, hein? Quem não conseguiu anotar, gente, tira um print aí, hein? Tô tentando resumir da melhor maneira possível. Questão número 3, né? Fala assim, ó.
No século XVIII, setores dos crioulos iniciaram revoltas em diversas partes da colônia espanhola na América. Quais foram os principais objetivos desse movimento, né? Deixa eu marcar aqui. Contrário às medidas reformistas pela colônia espanhola, que aumentava os impostos e maior controle sobre o comércio colonial, né? Qualquer tipo de reforma que aumentasse o imposto e controlasse mais o comércio colonial foi, de certa forma, os crioulos, né, que eram os segundos aqui, vamos dizer assim, na linha hierárquica da estratificação social colonial, se revoltavam aí contra essas situações. Posso? Vai ser pequenininho. Passar, tá? Gabi, Maria, Murilo, ok? Aí. Eu me perco. Página 8. Então, olha só. A primeira coisa que tem que ficar claro, gente, na nossa mente é o seguinte. Nós estamos falando desse sistema de colonização da América Espanhola e a colônia ela tem um objetivo claro, enriquecer a metrópole. E as pessoas que aqui vivem, elas são exploradas pela metrópole, ok? Às vezes buga a palavra. Explorada pela metrópole, ok? Então, por isso tantas revoltas que aconteceram aqui. Mas esse sistema colonial ele não vai se estabelecer assim durante a vida inteira. Vai chegar num período que ele vai começar a entrar em ruína, entrar em crise. E é o que a gente vai começar a tentar entender agora o que foi acontecendo para dar crise aqui no sistema colonial espanhol, tá? Isso vai iniciar de fato lá na segunda metade do século XVIII, né? Várias causas estão associadas a essa crise. Primeira coisa, no século XVII, as minas de prata entraram em declínio. Porque, gente, extração de metal precioso é um recurso finito, né? Você vai extraindo, chega uma hora que acaba. Então, como entrou em declínio, né, a coroa espanhola, então, aumentou muito seus gastos com guerras externas e, querendo ou não, a Espanha, então, aumentou o controle em suas colônias com o objetivo de arrecadar mais recursos para saldar as suas dívidas. Então, isso vai causar insatisfação muito grande, tá bom? Chegava na América também as ideias formadas por uma mentalidade liberal, principalmente as ideias iluministas. Então, ó, primeira coisa, fim da extração dos metais preciosos das colônias. A Espanha entrando em guerra, aumentou seus gastos e aumentou o controle na colônia para tentar arrecadar mais impostos. E os colonos aqui do continente americano, como no Brasil, como nos Estados Unidos, começaram a sofrer influências do movimento iluminista, da liberdade, da igualdade, etc. Tá bom? Então,
todos esses fatores combinados vão estruturar uma crítica muito grande à cobrança excessiva de impostos e à falta de liberdades comerciais e políticas aqui, tá bom? Então, tudo isso influenciado pelo movimento iluminista, tá? Querendo ou não, essas relações coloniais acabaram sendo vistas como algo equivocado, errôneo, que não deveria ser feito dessa forma. Olha como o movimento iluminista é importante. Tudo é ideia iluminista, tá, Luiz? Tudo. Todo o processo que nós vamos estudar agora, principalmente dos movimentos importantes que vão acontecer no século XVIII, XIX, tá? E no século XX, já com as independências, vai sofrer influência do movimento iluminista, tá? Existe uma sociedade antes e uma sociedade depois do movimento iluminista. Porque o movimento iluminista ele muda a maneira como a sociedade se estrutura, né? A maneira como ela se organiza, muda completamente. Passando. Não? Deixa eu marcar aqui. Então, influenciados por esse pensamento iluminista, que falava muito, né, dessa liberdade individual, da igualdade, do próprio liberalismo, as relações coloniais foram vistas como algo injusto, né, e pouco a pouco setores da elite local, elite crioula, né, os crioulos principalmente, começaram a questionar essas relações coloniais e criticar o sistema como um todo. Antes eles aceitavam, mas agora não, eles já estavam. Então, dessa forma, começaram a surgir as primeiras ideias de independência no território americano, tá? Ou seja, influenciados por esse movimento iluminista, as pessoas começaram, isso é muito injusto, esse monte de imposto que a gente cobra tá errado, por que os chapetões têm que viver dessa forma? Então, a elite crioula, os brancos que haviam nascido aqui no continente americano, eles vão começar a questionar, vão começar a acreditar que isso é muito injusto e pouco a pouco essas relações coloniais, elas vão começar a entrar em declínio e o sistema vai começar a se romper. E aí já não tinha como voltar atrás, tá? Já estávamos entrando num caminho para o processo da independência. Nesse meio tempo, vai acontecer a independência dos Estados Unidos e a independência do Haiti. Esses dois processos de independência vão influenciar fortemente o acontecimento de revoltas e do processo de independência no continente americano, sul-americano e espanhol como um todo. Ok? Vão seguindo lá as orientações. Agora, o que vai acontecer com as orientações do Alunos Book? Nós vamos estar juntos. O que eu coloco lá de orientação, normalmente a gente já vai ter visto aqui na aula. Então, se eu colocar lá assim, faça a leitura da página 8, atenção para isso ou para aquilo, façam a releitura, observem, ok? Para não ficar aquela coisa desconexa, ok? Para ficar tudo conectado bonitinho, tá? Um beijo, abraço. Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Tudo certo, Maria? Tudo certo, Gabi? Murilo, Nanda, tá? Então, ó, tchau, tchau. Beijo, beijo. Dúvidas no zap. Tchau, Paula. Tchau pra todo mundo. Tchau, Leandro. Tchau, Thiago. Tchau, Iago. Tchau, Murilo. Isadora, Paula, todo mundo.